Meus queridos filhos e filhas em Cristo, os que aqui estão na igreja, os que nos acompanham pelas nossas redes sociais, louvado seja Deus. Hoje, neste 7 de outubro, a igreja celebra a memória de Nossa Senhora do Rosário, um título dentre tantos títulos que Nossa Senhora possui, a Virgem Maria, mas um título muito singular e muito importante para nós, para a nossa fé, para a nossa caminhada espiritual. Sempre quando nós meditamos um título, qualquer que seja, da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora, nós temos de compreender o contexto histórico e o contexto a partir do qual se extrai o título ou a devoção que nós assim celebramos. Hoje, Nossa Senhora do Rosário. Então, dois momentos históricos, na verdade são três, mas a história em relação a esse título são dois momentos históricos. Primeiro momento histórico que o padre quer nos remeter é no ano de 1214. Alguém lembra? Estava lá? Acho que não, né? 1214, o século 13. E o segundo momento histórico é o ano de 1571, muitos anos depois. Então vamos no primeiro momento histórico, 1214, século 13. O que a igreja estava vivendo neste momento? Um momento de muita confusão doutrinal, Surgiram algumas heresias. O que é heresia? É uma verdade que na verdade não é verdade. É uma ideologia que compromete uma verdade do Evangelho. Então no século 13 surgiram as ideologias ou a heresia dos chamados albingenses ou cátaros. Já escutaram isso ou não? O que diziam os albingenses? Primeiro, eles negavam a existência de um único Deus e negavam a divindade de Jesus. Negavam a divindade de Jesus. Outra teoria dos albingenses, que é de cunho gnóstico, eles diziam que nossa salvação pode ser alcançada pelos nossos esforços, pela nossa própria força. Nós, seres humanos, podemos evoluir, ascender e superar a nossa própria natureza por nossa própria iniciativa. Também é uma das doutrinas dessa heresia albingense. Surgiu um homem chamado Domingos. Hoje nós o chamamos de São Domingos de Gusmão. Ele, uma pessoa que se sentia tão pequena diante dessa ideologia que estava tomando força. E geralmente, minha gente, ideologias que se chamam heresias, elas entram na vida dos cristãos e os cristãos não percebem que é um erro. Quando as heresias surgem, às vezes a gente compactua com heresia sem saber que é heresia. Então, São Domingos de Gusmão, ele percebeu que isso ia destruir a vida de fé. Aí ele se vê tão pequeno, o que eu vou fazer, É igual hoje a gente tem a heresia ou a ideologia chamada de gênero, É uma coisa muito forte que está aí na televisão. A gente pega, nossa, o que eu vou fazer para combater isso? Eu sou quase insignificante perto da força disso. É a sensação que estava São Domingos diante da heresia dos cátaros albingenses. E aí ele tem uma visão, aparece nada mais, nada menos para ele do que a Virgem Maria. E ela entrega para São Domingos de Gusmão uma arma poderosa que ele não tinha em suas mãos. E essa arma se chama Rosário, Então, a partir de São Domingos, essa visão, dessa experiência que ele tem com Nossa Senhora, com a Virgem Maria, ela que entregou para ele o rosário, essa devoção foi sendo espalhada, disseminou-se por
todos os lugares onde a heresia albigense assim crescia. E a devoção do Santo Rosário conquistou para a igreja a vitória, e a heresia dos cátaros albigenses foi derrotada pelo poder da oração, que partiu da experiência desse santo, São Domingos, com a Virgem Maria. É evidente que o Rosário, ele antecede esse ano de 1214, né? O Rosário é uma devoção que ela vai sendo formada de maneira muito, muito lenta durante toda a história, né? A gente quer conhecer, a gente tem que ler na internet, tem que pesquisar. Mas essa foi uma experiência muito, muito clara e muito especial, com Nossa Senhora entregando o Rosário para esse santo, tá? Ou seja, esta heresia, essa coisa ruim que estava sendo espalhada entre os cristãos, foi vencida pelo poder da oração. Depois vamos para o segundo momento, ano de 1571. Eram outros problemas, né? Quais eram os problemas? Tinha o Império Turco Otomano, né? Estava invadindo as regiões onde tinham cristãos, e estavam acabando com o cristianismo em algumas localidades. A igreja, era uma época das grandes navegações, né? O século XVI. Aliás, o nosso Brasil foi descoberto em 1500. Então, nós estamos no ano 1571, a época das navegações. As grandes guerras aconteciam por navegações. O Papa da época, chamado Pio V, ele vê a necessidade dos cristãos se unirem e entrarem em guerra contra os turcos otomanos, porque senão eles iam invadir todos os lugares cristãos da costa da Ásia e da Europa. E acontece uma batalha no ano de 1571, num território próximo da Grécia. Na verdade é um território grego, né, que se chama Lepanto, né? Os cristãos se decidem guerrear contra o Império Turco Otomano, que estava quase para invadir a costa. Só que o Império Otomano, né, lançava a mão de uma grande embarcação de muitos homens devidamente armados, e os cristãos que foram para guerrear foram com um barquinho, uma vela, como se fosse, né? Não sei se alguém já viu uma vela, né? Pelo menos um desenho. O que é um barquinho perto de um grande navio cheio de armamento daquela época, evidente? Ou seja, os cristãos iriam perder a guerra. Por isso o Papa, no dia da batalha, dia 7 de outubro de 1571, o Papa Pio V convoca em toda a igreja uma oração penitente, a oração do Santo Rosário. E é muito interessante que quando no cair da tarde, aí surgem as histórias, né? No cair da tarde deste dia, né, 7 de outubro, quando o Papa vai se deitar, dormir, ele sonha e é apresentado para ele os cristãos, né, uma visão dos cristãos vencendo a batalha em alto mar, pelo auxílio da Virgem Maria, né? Nós sabemos que neste século, neste ano, né, não tinha o Instagram, o WhatsApp, e nem a Rede Globo de televisão, e nem a CNN, né? Ou seja, as notícias chegavam 2 semanas depois, né? E depois, quando retornam os cristãos, aliás, eles tiveram a graça de retornar. Se eles retornaram, é porque eles venceram, né? Ou seja, aquilo que era impossível de se acontecer, pela oração e prece, intercessão da igreja e da bem-aventurada Virgem Maria, aquilo se cumpriu de maneira milagrosa. E depois, ouvindo os relatos da guerra, o Papa vai
perceber que tudo aconteceu conforme a visão ou sonho que ele teve neste dia, né? Mais um testemunho do poder da oração do rosário. Depois dessa batalha milagrosa, porque não eram para os cristãos ganharem, né? O Papa, no ano seguinte, 1572, ele institui a festa de Nossa Senhora das Vitórias. Aí surge esse título, Nossa Senhora das Vitórias, né? Ora, ela conquistou a vitória, nada melhor do que esse título. Só que no ano seguinte, né, em 1573, assumiu um outro Papa, Gregório XIII, e ele mudou o nome da festa de Nossa Senhora das Vitórias, porque ele quis enaltecer não a vitória, mas a arma que proporcionou a vitória. E a arma foi o rosário. Por isso o Papa Gregório XIII, no ano de 1573, muda o nome da festa para Nossa Senhora do Rosário. E no século XVIII, esta memória se torna obrigatória em toda a igreja de todo o mundo, no calendário litúrgico, no calendário geral. Olha que bonito, 2 testemunhos. E tem mais uma história que envolve a experiência com Nossa Senhora. E essa história é a nossa vida, é a nossa história. Eu tenho plena certeza que todos vocês que aqui estão nessa noite, e os irmãos que estão também nos acompanhando em suas casas, eu tenho plena certeza que você possui na sua vida pessoal, familiar, pelo menos uma situação que para você parece impossível de se resolver, ou que já não depende mais das suas forças, ou da sua capacidade de resolver, de fazer acontecer. Tem ou não tem? Se não tem, se prepare que vai acontecer logo logo. Nós temos situações na nossa vida, e por que Deus permite elas? Às vezes com pessoas com quem convivemos, a gente às vezes quer dar um jeito nas pessoas, mas a gente não consegue, que o outro é o outro. Às vezes em situações diversas, enfermidades, né, situação financeira, ou às vezes o jeito de ser de alguém ou de outra pessoa, não sei. Tantas coisas nós gostaríamos que fosse diferentes, e às vezes a gente sabe, de fato, o ideal é que acontecesse algo para sermos melhores, mas tem coisas que não dependem de nós. E o convite dessa memória de hoje, com essa terceira história que o padre falou, que no fundo é a nossa vida, é que nós façamos as mesmas experiências que estes santos fizeram. São Domingos e Gusmão, 1214. São Pio V, Papa, 1571, na Batalha de Lepanto. E hoje eu e você, 2022, apresentar a Virgem Maria para que ela assuma a nossa batalha como dela. Assim como Deus, meus queridos, a Virgem Maria não é uma criatura mal educada. Ela vem em auxílio àqueles que a invocam, por permissão de Deus. E quando nós invocamos a Virgem Maria, seja qual for o título, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Rainha e tantas outras, é a mesma e única criatura, aquela criatura que está mais próxima e que possui em si maior quantidade de graça santificante, a criatura mais próxima de Deus. Quando nós a invocamos, não quer dizer que ela vai alcançar por nós aquilo que precisamos, mas quando nós invocamos a proteção da Virgem, ou a bênção da Virgem, no fundo nós alcançamos o que por parte dela? A oração. Quem faz a obra acontecer é Deus, né? Mas às vezes a gente não fala assim, né, um para o outro, né? Ai, reza por mim porque a coisa está difícil. Ai, padre, reza que a situação está preta, né? Reza por mim hoje porque eu vou fazer tal coisa. Ai, rezem por mim vocês todos. A gente não vive assim, a gente deve fazer isso, né?
diante de situações, eventos pontuais na nossa vida. Ora, se eu conto com a intercessão de um irmão que eu confio, que é tão miserável quanto eu, e Deus escuta a prece dele, quanto mais Deus não escutará, minha gente, a oração daquela que está mais próxima dele, que é a Virgem Maria. Aqueles que abraçam a Virgem Maria diante da batalha de Lepanto, diante das heresias Albigente, diante daquilo que você está passando, quem abraça a Virgem Maria se torna muito mais forte com ela, porque a prece dela não passa despercebida aos ouvidos e ao coração de Deus, ao Sagrado Coração de seu Filho Jesus Cristo. Pode ser que as nossas orações, às vezes, tão pesadas, insuficientes, pode ser que as nossas orações, às vezes, estão cheias de tibieza, de assídia, de frieza espiritual, não cheguem ao céu. Mas a prece da Virgem não só chega, mas como ela adentra o coração de seu Filho Jesus. Cada vez que nós rezamos à Virgem, é como se ela lá no céu cutucasse Jesus assim: olha, escuta a prece desse meu querido filho, escuta, né? Às vezes as mães dão um beliscãozinho nas crianças, né? Ai, mãe, não é? As crianças falam, a Virgem Maria faz isso lá no céu para Jesus. Por isso que nós não tememos em invocar a proteção da Virgem Santíssima. Milagres grandiosos já foram conquistados pela intercessão. E o rosário é uma oração de tantas devoções que a igreja tem. A igreja tem muitas devoções, mas eu pessoalmente concebo o rosário como a principal de todas as devoções da igreja, porque se reza, olha, minha gente, desde o século XIII e muito antes ainda. Quanto tempo nós rezamos? E o que é o rosário, né? Às vezes, diante das devoções marianas, nós chamamos da Virgem Maria, nós temos medo de confundir e de tirar Jesus do centro, mas não tem jeito de nós buscarmos a mãe, no fundo sempre estarmos buscando o filho. Qual é o centro da devoção do rosário? Jesus Cristo. O centro da devoção do rosário da Virgem Maria são os mistérios que nós celebramos. Os mistérios, lá em São Domingos e Gusmão, a partir dele, eram 3: os gozosos, do nascimento de Jesus em diante, os dolorosos, os mistérios da paixão e da morte, da dor de Cristo, e os gloriosos, os mistérios da ressurreição, da ascensão e do Pentecostes. Ora, depois o Papa João Paulo II, com uma carta apostólica, ele vai instituir os mistérios luminosos que falam da vida pública de Jesus, que Jesus fez os principais eventos. São 4 agora os mistérios que refletem não a vida da Virgem Maria, mas a vida de Cristo. E às vezes nós temos medo de rezar por tirarmos Jesus do centro. Olha, o centro da devoção do rosário é Cristo. É Cristo. Então, cada Ave Maria que eu rezo, por isso disso que vem o nome rosário, porque se comparava à entrega de rosas, entregando uma rosa à Virgem. No fundo nós, cheio de devoção e de carinho, nós nos unimos a ela em oração a Jesus nosso Senhor. A oração da Virgem Maria, não sei se vocês sabem, mas a igreja reza desde os primórdios do cristianismo. Desde os primórdios. Primeira parte da oração da da Ave Maria é estritamente bíblica. Quem é que disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, é convosco, bendita sois vós, Quem é que disse ave cheia de graça? O anjo Gabriel. Aliás, o evangelho de hoje que nós ouvimos, não é? Quem é que diz bendita sois vós, ou bendita és tu?
depende da conjugação verbal. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Quem disse isso? Santa Isabel, quando a Virgem já grávida de Jesus vai ao seu encontro, e depois a segunda parte da Virgem Maria também é extraída da mesma passagem com Santa Isabel. Santa Maria, Mãe de Deus. Isabel disse, e o texto bíblico diz que ela estava cheia do Espírito Santo, e ela cheia do Espírito Santo a ponto de João Batista vibrar do seu ventre. Ela diz: como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E isso está na Bíblia católica protestante, a primeira a chamar a Virgem de mãe, pelo menos nos textos, e nós repetimos, né? Santa Maria, Mãe de Deus. A igreja repete os textos, rogai por nós. E depois esta oração ela vai ser confirmada com o nosso chamado Concílio de Éfeso, né? O terceiro grande concílio ecumênico da igreja. Pois vocês procuram em casa, Concílio de Éfeso. O Concílio de Éfeso que aconteceu, eu não lembro se é no século IV ou no século V. Ele vai ratificar: Maria é Mãe de Deus. Quando aconteceu esse concílio, só existia uma igreja, a Igreja Católica. Uma igreja. Século V, quarto, quinto, mais ou menos, não lembro exatamente o ano do concílio de Éfeso. E a igreja diz: Maria é Theotokos, ela é mãe de Deus. Por quê? Surgiu heresia também. Não, Maria é mãe da humanidade só. Não, mas o Deus se fez ser humano de maneira indivisível. Se ela é mãe da humanidade, ela é mãe também da divindade que se fez homem. Ela é mãe de Deus. E a igreja repete essa oração do século V até hoje. Dá para a gente entender a beleza disso? E aí surge lá na frente, no século XVI, XVII, até hoje, os protestantes, que vão falar: não, está errado. Ora, do século V até o século XVI, quantos séculos dá? 11. 11 séculos dá quantos anos? Ih, matemática, hein? Cada século tem quantos anos? 100. 100 vezes 11. Olha quantos anos a igreja rezou. Aí depois desses 11 séculos, surgiu uma turminha lá: ai, está errado rezar Ave Maria. Deu para entender a incoerência? A igreja sempre rezou, sempre. E uma curiosidade, viu, minha gente? A gente tem que estudar. O primeiro protestante era um homem muito mariano, Martim Lutero. Essa turminha que critica Nossa Senhora é protestante neopentecostal, que veio depois dele, os calvinistas em diante. Martim Lutero, o que causou a primeira cisão ocidental, tem um texto belíssimo de Nossa Senhora. Já leram? Tenho certeza que já. Ora, olha a incoerência. Olha a incoerência. Então nós amamos Nossa Senhora, nós sabemos desde todo sempre que ela está lá junto de Jesus, junto do coração de Jesus, lá dando uma beliscadinha, intercedendo por nós, e ela o faz por permissão do próprio Deus. Do próprio Deus. Deus quis precisar da Virgem Santíssima. Olha o tamanho da humildade de Jesus, que é Deus. Então, meus queridos, hoje, só para encerrar, nós ouvimos um texto muito bonito, que foi a primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo do 12 em diante. O que diz os Atos dos Apóstolos nesse evento? Depois da ascensão de Jesus, que Jesus subiu aos céus em corpo e alma, lá no Monte das Oliveiras, onde aconteceu a ascensão, eles voltam para Jerusalém. Eles voltam lá na casa, no cenáculo, lá, sabe onde eles celebraram a ceia, na quinta-feira santa? Eles voltam para lá.
E o texto dos Atos dos Apóstolos vai dizer que estavam os apóstolos e também estava junto Maria, a mãe de Jesus. E o texto vai dizer assim: todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus. Essa é a missão de Maria para a igreja: se unir a nós e rezar junto de nós e conosco. E quem reza com a mãe não sai sem ver acontecer portentos e milagres. Quando eles se unem à Virgem Maria, diz o texto dos Atos dos Apóstolos. É claro que o texto de hoje corta. O que acontece depois disso? O Pentecostes, né? A continuação desse texto que nós ouvimos hoje é Pentecostes. Unidos a Maria, o Espírito vem. Portanto, hoje vamos pedir de maneira muito fiel, cheio de fé, de alegria, de confiança, que a Virgem venha interceder por nós em nossas situações, os nossos causos. Todo mundo tem um caos, né? Na vida pessoal, familiar, profissional, financeira, não sei. Peça a proteção da Virgem com fé e coragem. Que Deus assim nos ajude e que ela hoje, uma vez mais, reze por nós e por nossas necessidades. Assim seja. Amém.